convido a pensar sobre transformação. E para isso, antes de conceituarmos transformação, gostaria que você fizesse uma reflexão. O que tem te incomodado? Que assunto vem à sua mente, o seu pedido de oração, aquilo que você pede para Deus que Ele transforme? E como que uma transformação ela ocorre? Ela pode ser imediata, como ela pode ter um processo, começo, meio, fim. Vamos pensar alguns tipos de transformações que a gente vê na natureza. Uma árvore, uma semente é plantada, demora tempo para a árvore crescer e dar seus frutos. Isso demora anos. Comida, já minutos. Fazer um bolo com os ingredientes até ele ficar pronto. Nos nossos negócios, a cultura da nossa empresa pode demorar anos para mudar. A cultura de um estado, de um país, de uma geração. O que na sua vida você gostaria que fosse transformado? Seus negócios, seu emprego, sua saúde, dores, comportamento dos filhos. Nessa palestra, nós vamos discutir como que Jesus transforma o natural. Então, vida natural transformada. Ali em João 1:2, versículo de 1 a 12. João nos mostra a autoridade transformacional de Jesus de duas maneiras. Uma natural e outra para a vida eterna. A vida eterna nós vamos ver, a transformação para a vida eterna nós vamos ver do versículo 13 ao 25. Então veremos a autoridade de Jesus que transforma tanto a vida natural como a vida eterna. Vamos começar em João 2, versículo 1 a 12, vida natural transformada. Maria e seus discípulos e os servos do casamento, eles viram como Jesus tinha poder e tem poder para transformar a vida natural. Isso ocorre à medida que ele é procurado, obedecido e experimentado. Então vamos lá, versículos de 1 a 5, Jesus é procurado por sua mãe em um casamento. No versículo 2, vemos que Jesus e seus discípulos são convidados. E a mãe de Jesus tem algum papel na festa desse casamento. Talvez fosse um amigo, um parente, uma pessoa próxima. E surgiu um problema. No versículo 3, Maria procura a ajuda de Jesus. Ela convida Jesus para uma situação difícil quando ela declara: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. No verso 4, percebemos aqui que não é uma conversa simples entre mãe e filho. A resposta de Jesus, mulher ou querida mulher, em algumas traduções, sinaliza um respeito em sua cultura, mas também algum distanciamento. Então Jesus questiona Maria o motivo pelo qual ela está buscando ajuda. Por que você me envolve? Aparentemente, Maria só precisa de mais vinho para salvar o casamento de uma vergonha. Mas quando Jesus lhe diz o seu tempo, o tempo ou a sua hora ainda não chegou, sabemos que tinha algo mais envolvido ou acontecendo nessa conversa, na mente e no coração de Maria. Quando Jesus faz referência meu tempo, ele está falando da cruz, ele está falando da sua missão de salvar o mundo, de nos salvar. Então, ele está perguntando a ela se os motivos dela estão alinhados com os motivos, com o plano de Deus
para cumprir o plano de Deus, de seu Pai, para a salvação. O alinhamento entre o plano de Deus é fundamental, porque a autoridade de Jesus define a vontade de Deus, aqui na terra e no céu. Quando Jesus exerce sua autoridade, a criação natural é transformada. Ele tem poder para isso, como vimos nas palestras passadas. Ele é o Criador. No versículo 5, vemos: sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele lhes mandar. Maria procurou Jesus porque havia um problema. Ela não conseguiu resolver. Ela precisava de um poder além do seu, e ela parecia ter algum poder sobre a situação quando ela diz: façam tudo o que ele lhes mandar. Ela tinha uma influência nesse casamento, mas ela não tinha o poder de resolver a situação naquele momento, uma situação natural. E ela precisava de um poder além do dela. E ela precisava submeter-se a quem tinha poder, mesmo que ainda não compreendesse completamente o que ele faria. A submissão a Jesus não vem da nossa natureza caída, mas ela vem da regeneração que produz o reconhecimento do senhorio de Jesus e traz essa submissão à sua autoridade. O que é regeneração? Regeneração é uma palavra que descreve parte da experiência de salvação, o despertar da vida espiritual. Estava morta em pecado. Um exemplo aqui na nossa tela diz que uma criança, um ser humano, quando se torna adulto, ele parece diferente, mas o DNA dele não mudou, continua lá. A regeneração, no entanto, ela produz um DNA espiritual, uma criação completamente nova, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, o velho se foi, o novo, a essência chegou, a nova essência chegou. Em João 1, refere-se à regeneração como uma passagem da morte para a vida. Além da regeneração, estamos mortos. E os mortos não sabem que precisam de um Salvador. Os mortos espirituais não buscam, não se submetem e nem mesmo podem fazer, como diz em Romanos 8. Sem regeneração não há salvação. Mas Jesus tem toda a autoridade necessária para transformar os mortos para vivos. Assim como o Espírito Santo regenera aqueles que são atraídos para a fé salvadora. A vida espiritual regenerada significa que os crentes têm olhos espirituais para reconhecer Jesus. Ele é aquele que tem poder para transformar nossas vidas. E Maria mostra esse fruto, um coração regenerado, ao buscar a autoridade de Jesus. Nos versículos 6 a 10, Jesus é obedecido e através de sua autoridade, o milagre ocorre. Versículo 7, Jesus instrui os servos a encherem com água os jarros da purificação cerimonial. A obediência dos servos mostra sua submissão a Maria, não necessariamente a Jesus. Ela tinha uma influência. E Jesus faz um milagre através deles, da obediência e submissão deles. Esses servos encheram os potes até a borda, são de 75 a 115 litros ou 20 a 30 galões cada. Muita água, muito trabalho. Esses jarros tinham um propósito sagrado e teria sido natural que o servo tivesse dúvidas sobre as instruções de Jesus, ou até mesmo sabendo do risco que seria mexer nesses vasos.
O poder de Jesus não depende de forma alguma da humanidade. Jesus é quem é. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador, autoridade total, todos os momentos. No versículo 8, Jesus instrui os servos a: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. É um risco aqui. Eles obedecem a Jesus apesar do risco. Risco de ser água, está dando água para o encarregado da festa. Risco de demissão por não estarem fazendo o serviço direito. Risco de serem ridicularizados. O que acontece dentro de nós quando temos riscos em obedecer a Jesus? Quando isso envolve risco. Ao se submeter a Jesus, pode envolver risco de fracasso público ou até constrangimento, perda de negócios, oportunidades, perda de emprego, perda da fonte de sustento, perda de amizades. Obedecer a Jesus nos levará a lugares que transformarão nossas vidas naturais em experiências sobrenaturais. Esses riscos têm benefícios, e benefícios na vida natural. Submeter Jesus sempre leva à vida, à transformação. Nos versículos 9 e 10, o milagre está completo e o melhor vinho de todos foi guardado para o fim. Jesus e sua onipotência, seu poder todo-poderoso, faz um milagre reservado. Não chamou a atenção de todos, mas daqueles que deveriam chamar. Minha hora não está. Ainda não é minha hora, Jesus diz. Então o milagre foi reservado. Tudo que ele faz sempre vai ser o melhor do que qualquer outra coisa. Não há outro igual ao seu amor, à sua compaixão, à sua bondade, à sua autoridade para criar, recriar, transformar no mundo natural. Agora nós vamos para a autoridade experimentada. Ela foi experimentada, a autoridade de Jesus, no versículos 11 e 12, quando ele foi procurado por Maria e obedecido pelos servos, e agora a fé nasce à medida que os discípulos experimentam de Jesus. Versículo 11, João diz, os leitores, que este foi o primeiro sinal milagroso que ele revelou a glória de Jesus e a sua natureza divina como Messias, o prometido. E os discípulos depositaram sua fé nele. Esta é mais uma evidência do impacto da regeneração. O novo DNA espiritual permite que as pessoas experimentem Jesus como Senhor. Isso através da fé. Como se a água dentro dos potes estivesse transformada em algo completamente novo, a autoridade de Jesus transforma uma vida natural em uma vida espiritual que crê, crentes, avesso do que eram antes, porque agora eles têm fé. Esta é uma verdade a qual nós devemos nos apegar. E com isso a gente chega no nosso primeiro princípio. A autoridade de Jesus transforma a vida dos crentes de dentro para fora. A autoridade de Jesus transforma a vida dos crentes de dentro para fora. A autoridade de Jesus transformará a maneira como vivemos dia a dia, de maneiras notáveis. É uma transformação imediata, trazendo fé, trazendo regeneração para abrirmos nossos olhos para as coisas de Deus, mas também é uma transformação em processos, para que o nosso caráter se aproxime do caráter de Jesus. Temos dois tipos de transformação. Uma transformação imediata, porque os nossos olhos se abrem e aqui a gente consegue visualizar, ter fé em Cristo e ter fé no poder dele.
e submetemos a Ele, e uma transformação que cada dia mais que a gente submete, mais transformados, mais igual a Ele parecemos. A autoridade de Jesus em nossas vidas transforma a forma como nós vemos Ele, a forma como a gente vê o mundo e a forma como a gente vê os outros. Transforma os nossos comportamentos em situações comuns, transforma o nosso testemunho para o próximo. Como saber que o poder de Jesus transformador te encoraja a confiar nele, nesses processos? Quando iniciamos a palestra, eu te convidei a pensar naquilo que você gostaria que fosse transformado. Essa coisa pode estar te incomodando, isso pode estar te fazendo você perder as suas esperanças, a sua fé. Mas como saber que Jesus tem o poder transformador, te encoraja a confiar nele e passar por esse processo? Segunda parte, agora versículos 13 a 25. Nós temos a vida eterna transformada, não só a vida natural. Agora nós vamos aprender e relembrarmos o que essa regeneração nos traz. Como a autoridade de Jesus transforma a vida eterna dos crentes. Nós podemos perguntar, como seria isso? Como que essa autoridade de Jesus pode transformar para a nossa vida eterna? Autoridade comprada, questionada e crença nele. No casamento, a autoridade de Jesus foi procurada por Maria. Nos versículos 13 a 17, a autoridade de Jesus é levada ao templo, sem ser solicitada. Versículo 13, aprendemos que é a Páscoa, um dos 3 festivais onde os homens judeus viajavam para Jerusalém. E Jesus tem autoridade para transformar todas as coisas. Está aqui. Ele escolhe obedecer à autoridade das Escrituras, do Antigo Testamento, junto com os outros judeus. E ele vai ao templo. E ao entrar ao templo, Jesus traz consigo a sua autoridade para transformar o comportamento que ali ele encontra. Vamos ver isso ali no verso 14, a cena que acontece nos átrios exteriores, que é o local onde os gentios estavam convidados a adorar a Deus de Israel. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Tinha um negócio ali, tinha um mercado. Esses animais eram vendidos para o sacrifício. As pessoas vinham de longe e tinham que comprar os animais para poder fazer os seus sacrifícios, porque não dava tempo para chegar com o animal vivo até por viagens longas até o templo. E ali tinha moedas, porque cada um vinha com a sua moeda local, então eles estavam trocando dinheiro, cambistas, e um negócio, um trading, e virou um negócio. Deus instruiu os judeus a celebrar a Páscoa após o êxodo do Egito, e o sangue do cordeiro pascual prefigurava o sacrifício de Jesus. Vamos lembrar que João disse sobre Jesus: esse é o cordeiro, João Batista, né? Esse é o cordeiro. Declarou, né? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A regeneração, a nova vida espiritual, depende completamente do sacrifício de Jesus. Ninguém pediu que Jesus intervisse ou transformasse essas práticas, expulsando aqueles que estavam ali, derrubando mesas. Na verdade, aprendemos que a transformação que ele trouxe não foi bem-vinda. Mas a autoridade de Jesus foi trazida porque o zelo pela casa de Deus o consumiu.
De acordo com o verso 17, o zelo pela tua casa me consumirá. Não o zelo pela construção que caiu, desse templo que caiu nos anos 70 depois de Cristo. O zelo de Jesus era pelo papel da casa de seu Pai. Era um lugar onde Deus se encontrava com as pessoas. Deus é zeloso. Ele se aproxima do povo quando eles traziam seus sacrifícios e ofertas de adoração. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Muitas vezes Jesus traz sua autoridade em nossas vidas, traz sua autoridade para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, para nos transformar. Acredito que também precisamos considerar a presença do próprio Criador, o que recebia a adoração, as ofertas em sua glória, total autoridade divina, estava lá com eles. Vendo isso, o quanto que Jesus se indignou, porque ele mesmo era o Criador e ele mesmo recebia essas ofertas. O Criador do universo entrou para corrigir um erro. Jesus reconhece nossas vidas e ele entra ativamente em nossas vidas buscando lavar, purificar, resgatar, transformar o que a nossa natureza pecaminosa faz. E isso, ele tem poder para fazer essa transformação. Uma resposta razoável a Jesus seria o reconhecimento, a confissão do pecado e a gratidão. Mas nem sempre assim fazemos, como eles, nem sempre. Às vezes ficamos ofendidos com Jesus, às vezes agimos como os líderes religiosos da época, endurecendo o nosso coração e não aceitando o poder zeloso que Deus tem para conosco. Essa transformação. E depois a autoridade de Jesus é questionada, verso 18 a 21. Primeiro sua autoridade foi trazida e agora sua autoridade é questionada pelos judeus, os líderes religiosos. Verso 18. Os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus traz sua autoridade, uma autoridade que transforma, nos versículos 13 a 17, suas ações cumprem a profecia. Malaquias, versículo 3, versículo 1 a 5. Então, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas. E continua. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Eu enviarei a vocês trazendo juízo, testemunharei contra feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, aqueles que exploram os trabalhadores, que oprimem os órfãos e não têm respeito por mim. Depois a autoridade de Jesus é questionada. Primeiro sua autoridade foi trazida e agora sua autoridade é questionada. Eles questionam a autoridade de Jesus e aqui nessa profecia a gente vê que Jesus tinha autoridade para fazer isso. De acordo com a profecia, Jesus veio com autoridade para transformar as pessoas, os relacionamentos, até o relacionamento com Deus, para trazer o verdadeiro sacrifício.
a verdadeira oferta a Deus. Os judeus fazem a pergunta errada no verso 18. Eles deveriam, ao invés de perguntar que sinal milagroso você pode nos mostrar para provar a sua autoridade, eles deveriam ter perguntado: este é o Messias? Este é aquele que Malaquias professou? Entregou a profecia a respeito? Verso 19, Jesus responde com a autoridade daquele que é a vida. E é a vida, a luz dos homens. Ele diz: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Essas palavras ficam no ar, eles ficam perdidos. Ele tem autoridade para transformar a morte em vida. Esses judeus destruirão o templo do seu corpo e ele o levantará em 3 dias. Mas que confusão foi essa? Porque eles pensaram que era um templo físico. 46 anos para construir uma estrutura do templo. Eles provavelmente pensaram que Jesus era insano. 3 dias? Impossível. Jesus sabia que eles estavam confusos. E ele aborda a questão deles com graça e verdade. Quando ele poderia ter ido embora, expulsado todo mundo, ter feito um milagre, derramado um poder na hora para mostrar. Mas Jesus não, Jesus teve compaixão. E Jesus teve sabedoria. Esses homens clamam por sinais milagrosos. Os sinais fazem parte de como Jesus revela a sua glória. Mas Jesus está mais preocupado com a regeneração daqueles para quais ele veio. A regeneração liga esses eventos aqui, porque Jesus não só tem autoridade para transformar nossa morte espiritual em vida no mundo natural, mas ele também tem essa autoridade para transformar, nos dando uma garantia da ressurreição dos nossos corpos mortais e também da vida eterna. Jesus estava preocupado não em ganhar uma discussão, ele estava preocupado em salvar. E para salvar, ele tinha que levar esse povo a crer e a ser regenerado, ser transformado. Como diz Romanos 8, versículo 11, diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. A preocupação de Jesus é com a eternidade daqueles que creem. A ressurreição do corpo de Jesus garante a nossa. Muito além do que é um templo, do que uns comerciantes fazendo algo ali. Aqui a questão é salvação, regeneração, passaporte para uma vida eterna ao lado de Cristo. A crença em Jesus leva a eternidade com Ele na presença de Deus. A rejeição de Jesus leva a eternidade longe dele e da presença de Deus. Nos versículos 22 a 25, Jesus é acreditado por muitas pessoas. Os discípulos estão entendendo que suas preciosas escrituras do Antigo Testamento eram sobre Jesus, e a compreensão da escritura é a evidência da regeneração. A fé em Cristo é a evidência da regeneração, e a crescente crença na autoridade das escrituras muda nossas escolhas, a maneira como nos relacionamos com Deus no nosso dia a dia e como aplicamos a Escritura nas nossas vidas através do poder do Espírito Santo. Aprendemos nos versículos 24 a 25 que Jesus não confiaria ao povo. Isso significa que ele escolhe, baseado em sua própria autoridade, não revelar a plenitude da sua glória a qualquer um ou a todos que estavam ali, a não ser por aqueles que estavam no processo de regeneração, regenerados. Ele sabia tudo sobre essas pessoas e não precisava delas para edificá-lo, aprová-lo, apoiá-lo e realizar o plano do Pai. A autoridade de Jesus
transforma o acesso que temos do crente a Deus por toda a eternidade. E com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. A autoridade de Jesus dá acesso ao crente para a eternidade. A autoridade de Jesus dá acesso ao crente para a eternidade. Como saber que temos esse acesso? Como saber que fomos regenerados? Você crê? Romanos 8,17 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A missão de Jesus era transformar a separação eterna de Deus em alegria eterna em sua presença. Ele trabalha continuamente para nos ajudar a compreender a magnitude da esperança eterna que a nossa vida traz. A autoridade de Jesus em nossas vidas suporta nossos questionamentos em transformar a nossa situação atual. E nos dá vontade de buscá-lo. E nos dá vontade de andar com ele. Apesar de estarmos ainda em processo de transformação, em santidade. Mas quando nós somos regenerados, nasce em nós essa vontade. É uma evidência que estamos na luta, em busca de estarmos com ele. Como a verdade de que a submissão à autoridade de Jesus e o acesso eterno a Deus, como prova da tua regeneração, te inspira você a perseverar na transformação da sua vida. Como a prova da tua regeneração, que é a submissão à autoridade de Jesus, a vontade de buscá-lo, te inspira a você perseverar na transformação da tua vida. A autoridade transformacional de Jesus resulta em uma vida nova para todos aqueles que creem. Essa nova vida inclui nossa vida natural, não só, mas a eterna. Que circunstâncias pesadas ou difíceis Jesus está usando para revelar sua glória quando você busca obedecer à sua autoridade transformacional? Que circunstâncias pesadas ou difíceis Jesus está usando para revelar a sua glória enquanto você o busca em obedecê-lo e obedecer à sua autoridade? O que tem sido difícil a você deixar a autoridade de Jesus te purificar? O que tem sido difícil a você deixar a autoridade de Jesus te purificar? Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.